E o que Deus está dizendo de nós nesta manhã? O que Deus está dizendo de você, o que Deus está dizendo de mim nesta manhã? Quando Jesus andou na terra, irmãos, diziam as mais diversas coisas a respeito dele. Uns diziam, esse homem é comilão, é beberrão. E outros mais ousados, que detestavam o ministério de Jesus, tinham inveja dele, diziam, esse homem aí expulsa demônios por Beelzebu. Mas enquanto uns diziam uma coisa e outros diziam outra, uma voz ecoava lá do céu e dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Então, irmãos, uma coisa é o que diz, outra coisa é o que você pensa, mas outra coisa é o que Deus diz. Então veja, os falsos profetas, eles se dizem servos de Deus, mas uma coisa é dizer, outra coisa é ser de fato. Mas outra característica, o item D, aí no rodapé da página 5. Item D, não fazem a vontade de Deus, não obstante digam que são servos de Deus, não obstante tenham uma boa aparência. Veja, pelos frutos conhecereis, disse Jesus, e veja os frutos, veja quais são os frutos deles. Não fazem a vontade de Deus, porque Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos e tal, e não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas, mas veja o que Jesus disse antes. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está, a vontade de meu Pai que está nos céus. E eu quero dizer uma coisa, está aí na apostila, quem não faz a vontade de Deus, só lhe restam 3 alternativas. Primeira, fazer a sua própria vontade. Segunda, fazer a vontade do povo. Terceira, fazer a vontade do diabo. Quem não quer fazer a vontade de Deus, irmãos, não restam outras alternativas, a não ser essas que eu mencionei. A primeira, a pessoa faz a própria vontade. A segunda, a vontade do povo. Não, o povo quer assim, e eu vou fazer do jeito que o povo quer. Como Arão, o povo lá queria adorar lá os deuses do Egito, entregar lá os brincos para Arão, e ele fez aquele bezerro de ouro, o povo começou a festejar, e depois quando Moisés foi questionar, ele deu lá até uma desculpa esfarrapada, eu peguei os brincos do povo, coloquei lá, e saiu esse bezerro. Mas meu irmão, fez a vontade do povo. Fez aquilo que o povo queria, e hoje muitos estão fazendo a vontade do povo, para agradar o povo, mas meus amados irmãos, Jesus jamais fez a vontade do povo, e o obreiro que faz a vontade de Deus, ele também não faz a vontade do povo, ele faz a vontade de Deus, ainda que o povo não goste, ainda que ele seja criticado ou questionado, e ainda até que ele possa perder num primeiro momento, um grande grupo que está sob a sua liderança, mas ele faz a vontade do Senhor, glória a Deus. Lembra, irmãos, eu gosto desse exemplo, é um exemplo conhecidíssimo de todos, mas a palavra de Deus é sempre nova, é inspirada por Deus. Lembra quando Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão? Irmãos, que multidão era aquela? Mas era uma multidão de interesseiros. E aquela multidão seguia Jesus, porque Jesus multiplicava pães, Jesus curava os enfermos, e aquele pessoal era como se cada um ali esfregasse uma mão na outra e dissesse, vamos servir este homem, vamos seguir este homem, porque este homem, que religião boa, a gente está com fome, ele multiplica pães, a gente está enfermo, ele cura os enfermos, vamos seguir este homem. Mas Jesus, que conhecia cada um deles, como que dizendo, pessoal, agora vai começar o culto de doutrina, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E quando Jesus disse isso, um começou a olhar para o outro e dizer, que palavra dura, dura esse discurso, e um disse, eu vou embora, e o outro eu também, e o outro eu também. Meus irmãos, para resumir, sobraram apenas os 12 apóstolos que Jesus escolhera. E quando sobraram apenas aqueles 12, alguém que está lendo o texto, quem sabe pela primeira vez, pode até imaginar, bom, a maioria foi embora, a multidão foi embora, agora Jesus vai olhar para esses 12 aí e vai dizer, pessoal, todo mundo foi embora, só sobraram vocês, agora vamos fazer um trabalho especial, você Pedro vai cuidar desta área, você João fica com esse trabalho aqui, vamos fazer um trabalho especial, que nada, irmão. Jesus olhou para aqueles 12 que sobraram, só 12, e com autoridade lhes disse, e vós, quereis também retirar-vos? Certamente, irmãos, houve uma expectativa.
Certamente os olhos se arregalaram, mas Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, se todos quisessem ir embora, Jesus escolheria outros, porque o compromisso de Deus não é com quantidade de pessoas, o compromisso é com a verdade, e a verdade deve prevalecer sempre. Glória ao nome do Senhor. Então veja que fazer a vontade de Deus é ter um compromisso com a verdade. E aquele que não quiser ter compromisso com a verdade, ele vai seguir a sua própria vontade. Como fez Demas. Paulo falou: Demas me desamparou amando o presente século. Demas fez a sua própria vontade, amou o mundo, amou o presente século, o mundo, abandonou o ministério, abandonou a Paulo. Meus amados irmãos, fez a sua própria vontade. Muitos têm feito a vontade própria, quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim. Veja, Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele diz se, e se é uma conjunção condicional. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então quem quiser seguir a Jesus, tem que negar o seu ego, o seu eu. Negue-se a si mesmo. Tem que negar, irmãos, a vontade que a pessoa tem, às vezes, de fazer aquilo que vem à sua cabeça, o seu sentimento, e fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus estabelece na sua gloriosa palavra. Então, os falsos profetas, os enganadores, eles não fazem a vontade de Deus, preferem seguir a própria vontade, preferem seguir a vontade do povo, e também, irmãos, é o estágio final, e o mais triste. A pessoa que não quer servir a Deus e fazer a vontade de Deus, acaba até sendo um obreiro, mas um obreiro que faz a vontade do diabo. Lembra do que eu falei no início? Citando aquele texto de 1 Timóteo 4:1, acerca de doutrinas de demônios, espíritos enganadores, de pessoas que apostatam da fé. E quem apostata só pode ser um crente, porque o ímpio, o pecador, não tem do que apostatar. E muitos, irmãos, têm, lamentavelmente, seguido a vontade do diabo. Jesus falou, irmãos, daqueles lá que faziam a vontade do seu próprio pai, e o pai deles era o diabo. Jesus falou lá em João, no capítulo 8, principalmente no versículo 44. Então, que nós tenhamos cuidado, irmãos. Os falsos profetas não fazem a vontade de Deus. O item rapidamente, eles são muitos. Veja que hoje nós ficamos assim espantados com a grande quantidade que segue aí certos movimentos. E alguém fica preocupado: mas se aquele camarada é um enganador, por que tem tanta gente com ele? Se aquela igreja está entrando por um caminho totalmente errado, fora da palavra de Deus, por que tem tanta gente que está naquele lugar? Meu irmão, tome cuidado com a maioria. Jesus falou: muitos me dirão naquele dia. Muitos. Cuidado. Deus não tem compromisso com quantidade. Aliás, a Bíblia, quando fala de quantidade da maioria, geralmente no sentido negativo. Veja lá Mateus capítulo 24, versículos 1 a 12. Você vai encontrar por 6 vezes a palavra muitos, mas sempre no sentido negativo. Muitos falsos cristos, muitos falsos profetas enganarão a muitos, e muitos, e muitos. E quando chega no versículo 12, Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. E muitos na Bíblia, irmãos, não é para preencher espaço, não. É a maioria mesmo. É muitos, quase todos, ali naquela passagem, a maioria. Então, que nós tenhamos cuidado, porque os falsos profetas são muitos. E Paulo, lá em 2 Coríntios 2:17, ele disse: porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo como de Deus, na presença de Deus. Então veja, não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Há muitos falsificadores da palavra